Alô pessoal, bom dia. Aqui é Rafael Buzon, esse é o Buzz On Air número 18. Hoje eu vou falar com vocês sobre uma ferramenta para avaliar a cultura e decidir qual approach seguir na hora de uma implementação, de uma mudança cultural, ou quando você quer aplicar ágil ou alguma outra prática dentro de uma cultura. Ok? Áudio funcionando, vídeo funcionando. Lá no Slack de agilidade eu estou colocando o link do vídeo deste ao vivo. Agora são 7h58, muito bom dia. Ótima quarta-feira para todo mundo, 19 de abril. Esse é o Buzz On Air número 18. No link dos comentários eu também estou colocando o link para você fazer o download do livro Transformação e Adoção Ágil, um guia de sobrevivência, de onde eu vou tirar o conteúdo de hoje, do que eu vou explicar aqui. Ok? Colocando o link lá nos comentários do vídeo neste momento. Certo? Muito obrigado pela presença, você que tem me acompanhado, dado feedback. João, estou usando aqui hoje uma Pentel for Fabric M10. Né? Você falou da Pentel, ela é realmente melhor para poder desenhar, não é tão grossa quanto uma canetinha comum, né? Eu estava usando essa daqui, uma genérica quase, né? E hoje eu vou usar essa Pilot e eu vou usar a Pentel. Eu acho que não é o mesmo número que você me indicou, mas já é bem melhor. A caneta ela é bem mais fina, só que mais grossa do que uma esferográfica, né? Então hoje eu vou usar estes recursos aqui, obrigado pelas suas dicas. A outra coisa que eu estou fazendo é filmar da esquerda para a direita, uma vez que eu sou destro, né? Então acho que fica bem melhor também para poder mostrar os desenhos. Então vamos lá, hoje eu vou falar sobre uma ferramenta, na verdade os quadrantes de Schneider, onde ele apresenta 4 domínios de possíveis culturas da sua organização, né? Para que ele mostra isso? Né? Dentro do livro A Transformação e Adoção Ágil, um guia de sobrevivência, que eu coloquei agora nos comentários, você vai encontrar esse livro, é do Michel Sarrota, né? A gente traduziu ele em 2012, 2013, eu acredito, acho que foi 2012. E ele é bem pequeno, 50 páginas, bem rápido de ler, então sugiro para você que seja consultor ou que esteja numa empresa querendo aplicar conceitos ágeis, conceitos de Kanban, né? Eu indico para você, por ser rápido, por ser técnicas realmente interessantes, eu gosto da abordagem que ele dá aqui. Então ele vai usar o modelo de Schneider cultural para poder explicar também algumas ideias dele sobre como introduzir conceitos ágeis dentro de uma cultura que não seja talvez tão ágil, certo? Então você vai ver aqui que existe um modelo que é mais ágil do que outro, né? Uma cultura que é mais propensa a adotar a filosofia ágil como um todo, e outras que não. E aí nessas que não, o que você faz, né? Qual que é a ideia? Como que você introduz esse conceito? Então, eu vou explicar rapidamente, eu já expliquei isso em outro momento, de uma forma um pouco mais ampla, mas hoje eu queria mostrar isso de uma forma visual, uma vez que eu estou utilizando esse recurso aqui nos meus ao vivos diários, ok? Compartilha o vídeo, marque aquela pessoa que talvez esteja precisando entender um pouco melhor uma ferramenta que permita com que ela entenda como introduzir conceitos, mudanças, dado que a cultura predominante daquela empresa é X. Ok? Então vamos lá. Então o quadrante é basicamente o seguinte, né? Ele vai dividir em 4 grandes culturas, né? Existe a cultura de controle, existe a cultura de colaboração, a cultura de cultivo e a cultura de competência.
certo? Algumas mais orientadas a pessoas, outras mais orientadas à organização, né? Acho que já dá uma boa ideia aqui do que é cada uma. Deixa eu pegar uma cor diferente também. Né? Então, basicamente isso, esse aqui é o modelo Schneider, que o Michel Sarrota também usa, né? E ele vai utilizar isso daqui para poder explicar como introduzir conceitos ágeis. Então, o que ele vai falar? Numa pesquisa que ele fez, né, por volta do 2010, 2009, ele, fazendo uma pesquisa, né, cada conjunto desse de cultura tem alguns elementos, né, de reforço da cultura que representa essa cultura de uma forma geral. Então, em controle, você vai ter o próprio comando e controle, né? Deixa eu ver se eu tenho uma outra cor. Vai com essa mesmo. Então, aqui você vai ter comando. Aqui você vai ter reports. Você vai ter hierarquia. Né? Coisas que sustentam uma cultura de controle. Em colaboração, você vai ter times, você vai ter um pouco de autonomia. Em cultivo, é principalmente o aprendizado. O foco aqui é você crescer, né? Então aqui tem até uma ilustraçãozinha lá, que é uma plantinha e tal, que está crescendo. Então, aqui é os times. Aqui em controle é a hierarquia, né? E em competência é muito meritocracia. Aqui você tem os especialistas, né? Aqui é o mérito, aqui é uma medalhinha. Certo? Então, existem basicamente esses 4 tipos de culturas, segundo a Schneider, e o Michel Sarrota fez uma pesquisa e ele foi dizer o seguinte, que a agilidade, se você for pegar o conjunto do manifesto ágil, dos 12 princípios ágeis, você vai ver que o ágil está muito nesses quadrantes aqui. Eu acho que é alguma coisa em torno de 60% aqui, 40% aqui. Né? Então, uma vez que o ágil, né, deixar aqui o azulzinho. Uma vez que o ágil é mais colaboração e mais cultivo, você precisa, entendendo isso, você vai ver qual que é a cultura predominante da sua empresa e usar estratégias para poder implementar isso. Então vamos lá. Outro conceito aqui também é que sempre existe uma cultura predominante e uma cultura secundária dentro das organizações. E que as culturas adjacentes, elas se conversam bem, o que talvez não converse muito é as diametralmente opostas aqui, né? Na diagonal. Elas não se conversariam tão bem quanto essas na adjacência. Certo? Então vamos lá, vou dar o exemplo até que eu usei em um cliente meu. Então, um cliente meu, analisando, fazendo uma avaliação dos elementos da cultura daquele lugar, a gente pôde perceber que era forte de controle e de competência. Né? Então esse lugar tinha muita hierarquia, tem muitos chefes, muita estrutura hierárquica, tem supervisor, coordenador, diretor, gerente, e muita competência. Então eles têm silos especializados, né, que quase que militarizados, né, uma cultura quase que militar, onde se preza muito por aqueles heróis que conseguem realizar
feitos grandes e conseguem entregar uma coisa extraordinária, né? Então, essa meritocracia individual ou por silos de especialidade acontece muito nesse lugar e tem uma estrutura muito de controle também, dado toda esses elementos que eu comentei. E aí você se vê nessa situação, né? A agilidade, os conceitos ágeis, mais numa cultura de colaboração e de cultivo, né? E uma organização que tem uma cultura quase que oposta aqui, né? Em controle e competência. E aí, como que você introduz ágil nesse contexto? E aí vem um tema interessante que a comunidade Kanban também comenta sempre, que é a questão de se tentar introduzir conceitos mais filosóficos dentro de empresas tradicionais. Por isso que causa muita resistência, né? Então, se você vem numa cultura de controle e competência, falar sobre mudanças radicais em termos de papéis e responsabilidades, rebatizar as pessoas com nomes diferentes como Scrum Master, Product Owner, etc., né? Você tende a gerar uma resistência grande e aí você vai virar aquele vírus, né? E os anticorpos organizacionais vão começar a tentar te expurgar, né? Então, imagina que se começa a introduzir aqui conceitos ágeis, né? Você vai ter aqui elementos fortes da organização tentando te eliminar. Ok? Então, isso é um problema, porque a cultura de controle de competência não lida muito bem com o mindset, né, cultural ágil, né, digamos assim. E aí, como que faz? Né, então, nesse contexto aqui, você vai... A estratégia que ele orienta, aqui eu vou ficar mais na superficialidade e convido você a ler o livro e depois trocar ideia. Dentro da cultura de colaboração e cultivo, dentro do conceitos ágeis, por exemplo, você também tem alguns elementos que são que apoiam controle e competência, né? Não é totalmente aqui os elementos de práticas e técnicas que existem aqui, algumas delas também fomentam um controle, uma visualização, coisas que controle e competência também gostam. Então, a ideia talvez seja você trazer os elementos da cultura que você deseja, somente aqueles que apoiem a cultura predominante. Então, se a cultura predominante da minha empresa é controle com uma secundária de competência, eu vou trazer elementos ágeis e elementos de colaboração e cultivo que apoiem controle e competência e que não sejam tão intrusivos nesse contexto. Certo? Porque aí você começa a introduzir conceitos ágeis sem ter muita resistência e já trazendo algum benefício para a cultura destino. Uma das coisas que pode ser introduzidas nesse caso é Kanban. Kanban ele dialoga muito bem com a cultura de controle e competência, segundo o Michel Sarrota. Então, Kanban seria ali a questão menos prescritiva, que apoia bastante a questão de controle, de competência. Na verdade, ele é quase que genérico nesse sentido, né? Porque ele é bem menos prescritivo, ele vai trabalhar no flow, dessa forma, né? No fluxo de trabalho, não nas pessoas, não tentando mudar culturalmente ou ideologicamente alguma coisa. E com isso você consegue um diálogo legal, e ele fala até que Kanban seria a droga de entrada, né? Fazendo aí menção aquelas drogas mais leves que vão te levando a drogas mais pesadas no futuro, né? E as drogas mais pesadas sendo talvez outros conceitos ágeis, né? Uma coisa que eu talvez discorde dele, né? Que uma vez que a cultura predominante se deu bem com um Kanban, por exemplo, eu não vejo sentido de se querer buscar outros elementos se já existe uma eficiência e uma colaboração forte aqui nesse sentido, né? É claro, né, você vai trazer aquilo que for sendo permitido e sendo possível trazer das outras culturas, a ponto de não
gerar aqui um anticorpo, e um vírus, né, e os anticorpos organizacionais começarem a tentar te destruir. Certo? Agora, existe um outro modelo que é: a minha empresa é já de colaboração e cultivo. Ela já tem uma cultura mais própria que dos conceitos e práticas e princípios ágeis. Então talvez você consiga começar ali com treinamentos que falem da filosofia ágil, do manifesto, dos princípios, até já começar a mexer em papéis e responsabilidades, talvez já começar com Scrum, se já for interessante ali, por ser mais didático, né, na questão da agilidade. Então aqui, se a sua empresa já é geralmente startups, empresas que estão começando, empresas mais modernas de tecnologia, nascendo aqui, já tem toda uma propensão para poder adotar conceitos mais agilistas, né, digamos assim. Apesar que eu também concordo que Kanban seria uma ótima forma de começar aqui, e depois você vai trazendo os elementos culturais ágeis, né, como, sei lá, um planning, um papel de um product owner, coisas que vão emergindo a partir da necessidade, né? Eu gosto desse modelo mais evolutivo do que revolucionário. Ok? Então é basicamente isso que eu queria te mostrar. O Framework Schneider, de modelos culturais, dizer que a agilidade, segundo a pesquisa do Michel Sarrota, ela está mais para colaboração e cultivo. Depois abaixo o livro lá para você ver os detalhes. Mapeando a cultura da sua empresa ou da empresa onde você está prestando consultoria, fazendo algum serviço, você vai entender qual que é o estilo de cultura que ela tem, vai plotar isso no gráfico. E aí você vai entender que estratégia você vai usar. Se vai ser explorando elementos e técnicas ágeis que apoiem a cultura predominante, ou se a sua cultura já for de colaboração e cultivo, trazer assim talvez mais a essência do ágil, questões mais filosóficas, a ponto das pessoas entenderem um mindset e aí poderem, a partir de então, explorar as técnicas, né? Aqui você vai explorar um pouco mais de prática primeiro, antes de entrar em filosofia. Aqui você vai talvez já querer trazer um pouco de mindset e filosofia para que as pessoas descubram as práticas que melhor lhes convier. Muito obrigado, pessoal. Obrigado vocês que compartilharam, que curtiram. Obrigado você, Márcia, pessoal que está assistindo online. Compartilhem esse vídeo, marquem o pessoal que vocês querem, que vocês acham interessante, né, que possa se beneficiar desse conteúdo. Eu acho que isso aqui traz uma questão interessante para a comunidade, uma vez que existe... A gente sempre fala de resistência, né? Vamos introduzir ágil. Mas a cultura da minha empresa é muito resistente. Porque o principal desafio da adoção e transformação ágil é que a empresa não tem a cultura, né? Então, a gente fala isso, mas a gente não se dá conta de que é justamente sobre cultura que a gente está falando, né? E como lidar com a cultura predominante do lugar. E se você já chega com um approach de mudança de cultura, você tende a se frustrar muito, porque mudança cultural, principalmente em grandes empresas, médias, grandes empresas, é uma coisa muito difícil, que exige um tempo muito grande, e que se você for por esse approach, você tende mais a perder o foco do que está contribuindo com a empresa, gerando valor de alguma forma. Então, ter essa sensibilidade de entender o contexto antes de propor uma ação efetiva, vai te ajudar a ser uma pessoa um consultor, um profissional mais adequado, mais útil, né, para um ambiente como esse. Muito obrigado, esse foi o Buzz On Air número 18. Eu também tenho compartilhado esses vídeos no YouTube, se você de repente tiver amigos que não tenham Facebook, como eu tenho, né, eu também estou colocando lá. Vou deixar o link aqui também na descrição. Muito obrigado para você, um ótimo dia e até a próxima. Valeu!